A origem do macarrão. O macarrão, na sua origem, é uma receita simples, à base de água e farinha, que se popularizou por todo o mundo. É difícil confirmar onde exatamente foi criado o alimento, já que árabes, chineses e italianos defendem respectivamente a criação da massa. Segundo alguns historiadores, dizem que o macarrão teria sido trazido pelo explorador italiano Marco Polo da China durante o século XIII. Mas Marco Polo escreveu que os chineses tinham um macarrão que era como o nosso, o que se deduz que os italianos já tinham um macarrão. E também outros dizem que o macarrão existe na Itália desde os tempos etruscos, ou seja, pelo menos 500 anos antes da viagem de Marco Polo à China. A versão mais aceita pelos historiadores faz referências aos árabes, que seriam os pais do macarrão, levando-o a Sicília no século IX, quando conquistaram a maior ilha italiana. Os árabes chamavam o macarrão de etige. Era uma massa seca para melhor conservação nas longas travessias pelo deserto. Nesta época, a Sicília tornou-se o centro mais importante do comércio e exportação de macarrão. Os navegadores genoveses transportavam o produto para importantes portos do Mediterrâneo, como Nápoles, Roma, Piombino e Viareggio. Apesar das confusões e ninguém saber ao certo a verdadeira origem do macarrão, uma coisa é certa. A partir do fim do século XIII, os italianos foram os maiores difusores e consumidores do macarrão por todo o mundo. Tanto é que inventaram mais de 500 variedades de tipos e tamanhos. E foi no século XIV que os napolitanos começaram a comer o macarrão com o garfo. E o alimento começou a fazer parte da mesa das famílias ricas de Nápoles. Mas no século XVII, tudo isso mudou, quando as pessoas começaram a comer o macarrão também nas ruas, porque na época subiu demais os preços das carnes e dos vegetais, e já era mais fácil e mais barato produzir a massa. E foi a salvação dos pobres naquela ocasião. No começo, as pessoas compravam o macarrão ali na rua mesmo, que era exposto para secar nos varais, como mostra a imagem. No século XIX, havia no princípio essa massa que era vendida nas lojas de rua. Era cozida no fogo alto no carvão, numa panela grande, com água e só. Tudo sem gosto. Mas aí, às vezes, essa água era temperada com gordura de porco e um pouquinho de sal. Até que nos anos depois o molho de tomate fosse adicionado. É no começo do século XX que o líder italiano Benito Mussolini incentivou a expansão das fábricas de produção da massa pelo país. E foi quando o alimento saiu das ruas e retornou para a mesa dos italianos. Apesar de começar a ser levado pelos imigrantes para os Estados Unidos e de aparecer em alguns livros de receita na Segunda Guerra Mundial, o macarrão foi por algum tempo em alguns países considerado uma iguaria exótica, ou seja, uma comida estranha. Teve até uma notícia reportada pelo canal de TV BBC de Londres, que no dia 1º de abril de 1957 fez com que todos acreditassem que o espaguete crescia nas árvores, que era plantado. Explicou, por exemplo, como o clima havia prejudicado o sabor do macarrão naquele ano, na Suíça.
e como cada fio de espaguete sempre crescia do mesmo tamanho. Foi tudo, claro, uma grande brincadeira do dia da mentira. Mas muita gente caíram nessa conversa falsa. Uma curiosidade é a tradicional receita do espaguete à la puntanesca, ou seja, o espaguete à moda das prostitutas, que é de preparo bem rápido. Basta misturar azeite, tomate, alcaparras, anchovas, azeitonas, orégano, salsas e pimenta. Fica pronta em 10 minutos. Diz a lenda que era tempo suficiente para comer uma refeição no intervalo de um cliente e outro. Hoje, o macarrão são para todos os paladares. Simples o preparo e rápido. É difícil encontrar alguém que não goste de algum tipo de macarrão. E é comprovado com pesquisas que o macarrão é o alimento com o menor índice de rejeição do planeta. Apesar de haver centenas de formatos de macarrão, o espaguete continua sendo o favorito. Os maiores consumidores de macarrão no mundo são os italianos, mas aqui no Brasil o consumo maior é do macarrão instantâneo. Os pais do macarrão podem ter sido os chineses, italianos ou os árabes. Os historiadores até hoje ainda não chegaram a uma conclusão. Mas o que realmente é verdade é que nos domingos de muitos brasileiros há sempre uma bela macarronada da mama. Gostou do vídeo? Dê um like, se inscreve no canal e fiquem na paz de Deus.